nosso canal Hóspedes do Tempo. Estamos aqui de novo, mais uma vez, com muito carinho, com muito amor, pedindo a vocês que façam inscrição no canal, porque vocês já sabem que o algoritmo do YouTube funciona assim, com as inscrições, com os compartilhamentos, com os likes, ok? Então, é mais uma vez a gente pedindo aqui para vocês fazerem essa gentileza e essa sabedoria também, porque a gente traz conteúdo de qualidade sempre. E é bem legal que vocês possam, então, usufruir disso. Então, nós estamos aqui mais uma vez num episódio onde nós vamos trazer mais uma pessoa muito maneira, não é? Que vai trazer para vocês muita informação bacana, importante, e que nós temos o prazer, agora vamos agradecer a Luana Xavier, que é lindona, cara, lindona. Pessoalmente é mais linda, sabe? Ai, que linda, que linda, que linda. A Luana... Obrigada. A Luana, muito obrigada mesmo, tá? Quer dizer, eu e o Ronaldo, que tá lá por trás da câmera, que de vez em quando vai se meter, porque ele é intrometido. Tá? Então, assim, a Luana, deixa eu ver se eu não erro, tá? A Luana, ela é irmã do Ernesto Xavier, antropólogo, né, entrevistador, e é neta daquela pessoa que a gente ama, que a gente já comentou na entrevista do Ernesto, Chica Xavier, não é? Isso. E Clementino Quelé. E nós estamos aqui também para falar de algumas outras pautas que eu vou deixar que a Luana conduza. E eu vou só aqui interagindo, tá? Combinado. Porque eu acho que você tá... Ai, é o visual mesmo. Ai, tô adorando. Vamos lá, querida. Então, fala pra gente o que você prefere falar primeiro da peça que você tá agora trabalhando. Tá? Então, você pode falar o nome da peça... se quiser falar da direção da peça, maravilha. Inspirada em quê? Vai lá que é contigo. Bom, falando aqui para vocês, meu nome é Luana Xavier. Eu costumo dizer que são muitos CNPJs, porque Luana Xavier, atriz, apresentadora, criadora de conteúdo, e a minha formação é em serviço social. E acabou sendo uma profissão que eu não exerci, porque o teatro foi entrando tanto na minha vida que não sobrou espaço. Mas aconteceu uma coisa muito bacana também, Ana, porque depois que eu me formei em serviço social, a minha orientadora de TCC, ela me assistiu no teatro. E quando ela me assistiu no teatro, ela falou: Luana, você nasceu para fazer isso que você está fazendo aí em cima do palco. E aí, anos depois, ela voltou a me assistir já nesse espetáculo que eu estou fazendo agora, que é o Pequeno Manual Antirracista, que a gente vai falar sobre ele. E quando ela me assistiu no Pequeno Manual, ela disse assim: você pode ficar tranquila, porque por mais que você não esteja exercendo o serviço social como profissão de fato, você continua batalhando pelos direitos humanos, só que agora numa outra posição, de uma forma até macro. Exatamente. Mas no mesmo caminho que são os direitos humanos no final das contas. É fantástico isso. Bom, vamos falar sobre essa peça. Pequeno Manual Antirracista foi um convite muito incrível que eu recebi do Aldre Anunciação, que é o diretor dessa peça e é também quem escreveu esse texto. É um texto adaptado do livro homônimo da Djamila Ribeiro e com total aval dela. Eu até brinco que Djamila é a maior divulgadora dessa peça. Ela assistiu a nossa estreia em Salvador. Depois, quando a gente retomou o espetáculo em São Paulo, tava ela lá de novo. Toda vez que ela recebe qualquer informação sobre o espetáculo, ela divulga nas redes dela. Ela gosta muito desse espetáculo. E a forma como esse espetáculo foi pensado, eu acho muito interessante, porque o Aldre, ele transformou um livro que não é um romance, porque é um livro de dados, né? De dados muito importantes. Eu até costumo dizer que as pessoas que vêm me perguntar assim: Luana, eu quero me engajar na luta antirracista, como é que eu faço? E aí eu digo que esse livro, Pequeno Manual Antirracista, talvez seja um epílogo. Então, o seu primeiro contato, se você ainda não teve com a questão do antirracismo, esse livro pode ser um caminho. E o desdobramento desse livro, o primeiro grande desdobramento, com certeza é essa peça. Na verdade, é o primeiro livro da Djamila Ribeiro que se torna um espetáculo. Ela deve estar tudo muito feliz, né? Bastante. Eu lembro na estreia, em alguns momentos, quando eu olhava ela assim na plateia, ela com aqueles olhos assim, parecendo criança, sabe? Quando tá no parque de diversões. Caramba, porque é um orgasmo, né? Você vê uma obra ali e tão bem representada, né? E aí, nessa peça, a personagem central é a professora Bel, é uma professora de técnicas comerciais, que num momento de reforma ali da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela foi transferida para uma outra matéria, e isso aconteceu da noite para o dia. Então, da noite para o dia, ela deixou de ser professora de técnicas comerciais e se tornou professora de técnicas antirracistas. E ela começa essa aula em cima do palco, tentando entender, a gente meio que transforma ali o público nos alunos da professora Bel,
Então tá uma coisa de interação. Tem sim, tem essa participação, mas a galera não precisa ficar preocupada de assim, se eu for no teatro assistir, eu vou ter que participar. Não, calma, porque não é bem assim. Vocês vão entender, todo mundo que assistir esse espetáculo vai entender. Não há nenhum tipo de constrangimento com a plateia. E aí a professora Bel chega na sala de aula e fala, ontem eu era professora de técnicas comerciais, hoje me colocaram como professora de técnicas antirracistas. E aí ela até faz uma brincadeira de entender assim, por que me colocaram para ser professora dessa matéria? E ela chega à conclusão de que talvez seja porque ela é uma mulher negra. Então existe um entendimento meio que da sociedade que se você é uma pessoa negra, automaticamente você sabe falar sobre questão racial. O que não é uma verdade, né? É preciso se procurar conhecimento e letramento racial para todas as pessoas, não só as pessoas negras, como as pessoas não negras também. Mas a professora Bel se predispõe, então, já que é para falar sobre esse assunto, então vamos fazer o seguinte, vamos construir essa matéria juntos? A gente está aqui, eu vou aprender com vocês vão aprender comigo e a gente vai chegar aí a um denominador comum. Então ela resolve criar um pequeno manual antirracista, que aí é uma referência direta ao título do livro, né? Que dá nome à peça também. E ela começa essa construção ali com os alunos, trazendo alguns registros históricos sobre como o racismo foi se desenvolvendo no Brasil, a diferença também de como o racismo foi se desenvolvendo em outros lugares, né, nos Estados Unidos, por exemplo. Só que o que ela não esperava é que a gente não indica exatamente onde essa escola está situada, mas dá para entender que é numa região de periferia, né, em que ali é uma escola pública, isso fica muito nítido, né, no texto. E aí, em volta da escola, durante esse dia da aula, porque a peça acontece toda num dia só, começam a acontecer algumas manifestações, ela começa a ouvir uns barulhos, assim como se as pessoas estivessem reivindicando alguma coisa, e ela não entende muito bem o que é, só que essas manifestações começam a ficar muito acirradas, né, muito inflamadas, e aí ela fala para os alunos, ela fala, bom, o negócio lá fora não tá muito legal, então talvez seja melhor a gente não sair da sala agora, vamos esperar os ânimos se acalmarem. Então ela tranca a porta e fala, a gente tá aqui dentro, a gente só vai sair quando as coisas lá fora se acalmarem, enquanto isso a gente não vai perder nosso tempo, então vamos de fato criar juntos esse pequeno manual antirracista. Só que tem um detalhe muito importante nessa história, é que a professora Bel é mãe. Ela tem um filho jovem, um filho de 20 anos, um filho negro, e ela tinha combinado de encontrar com esse filho ao final da aula. Eles iam se encontrar para fazer alguma coisa. E quando o filho liga para ela e diz, mãe, eu tô a caminho da escola para te encontrar, só parei aqui no posto de gasolina para abastecer. Ela fala, não vem para cá agora, porque o negócio aqui não tá fácil. Então eles ficam se comunicando o tempo inteiro, então tem os momentos em que ela fala ao telefone, embora seja um monólogo, tem essa conversa dela, né, com o filho, e ela não deixa o filho chegar logo perto da escola porque a coisa não tá fácil. E aí, óbvio que eu não vou sair dando spoiler sobre a peça, porque eu quero que todo mundo... Porque eu ia perguntar, mas o que não tá fácil? Não, isso aí já vai ser spoiler, então deixa. Então, nessa conversa com o filho, ela vai trazendo também para o público, né, que são os alunos ali da professora Bel, ela vai trazendo um pouco da experiência dela sendo uma mãe negra de um filho negro. E todas as questões e preocupações que essa mãe passa, né? Porque eu acho que, embora eu não seja mãe, mas eu tenho muitos afilhados, eu tenho 7 afilhados. Muitos deles são crianças negras. Existe uma preocupação dentro da gente que é a gente vê aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem saindo de casa, né? Então, indo de manhã para a escola, para a faculdade ou trabalhar, e a gente nunca sabe se ele vai poder voltar em segurança. E, na verdade, essa é uma realidade para todas as pessoas, né? Óbvio que quando a gente faz um recorte racial, existem algumas questões ligadas à questão racial que são mais específicas, mas é uma realidade, a questão da violência está espalhada pelo nosso país, infelizmente. Nas regiões periféricas isso acontece com mais densidade, então essas preocupações ela vai trazendo ali um pouco para os alunos, porque ela de fato está preocupada com o filho dela, né? Já que ele está se aproximando da escola, ela não sabe até que ponto essas manifestações podem chegar a atingi-lo. Então, essa construção do pequeno manual, ela tem também uma veia cômica, porque não é uma aula pesada, não é uma aula chata. Vai dar uma quebrada mesmo, né? Até porque o assunto já é denso por si só. Você falar sobre questão racial, você falar sobre racismo, já é denso. Mas a professora Bel, ela é irreverente, então ela traz um boneco de ventríloco, do nada ela pega na gaveta um boneco de ventríloco e utiliza ele para aquela aula, e aí ela coloca peruca e faz apresentação de dança, cantando, performando para os alunos.
Então, realmente é uma aula muito divertida. E o que eu costumo receber, assim, de retorno das pessoas que assistem, é que elas não veem o tempo passar. É mais ou menos 1h15, 1h20 de espetáculo. E tem até uma coisa interessante, Ana, para falar sobre essa peça, que quando eu fui convidada para fazer o Pequeno Manual, eu não sabia que era um monólogo. Ah, você não sabia? Não fazia a menor ideia. E eu sempre disse, como atriz, que eu gosto tanto da troca, da conversa, do diálogo, que jamais na minha vida eu faria um monólogo. Nunca vou na Xavier pra fazer um monólogo. E aí, quando eu fui convidada para fazer essa peça, o diretor Aldrin entrou em contato comigo e falou, então, eu tô com um projeto de um livro da Djamila, ele nem me disse qual era o livro. E que a gente vai transformar esse livro em peça e tal, nananã, e eu pensei muito em você para fazer esse espetáculo e tal. Vamos marcar uma conversa nossa, eu, você e a produtora, que é a Fernanda Bezerra. Os dois são baianos, de Salvador. Aí eu falei, bom, a gente pode fazer essa conversa online, mas daqui a 2 semanas eu vou a Salvador. Você não quer fazer essa conversa ao vivo? Ele falou, é ótimo, melhor ainda. Então marcamos essa conversa. Só que eu tô achando, Ana... Que é uma peça que eu, personagens. Então que eu ia chegar lá, porque eu não recebi texto nem nada. Eu já topei fazer quando eu entendi que... Do que se tratava, né? Que era baseado no livro da Djamila Ribeiro. Quando eu entendi que eu ia ter que morar por 3 meses em Salvador. Eu ia ter que fazer esse esforço. Né? Eu falei, sacrifício, né? Eu quero fazer essa peça. Porque os ensaios seriam em Salvador e a gente estrearia em Salvador e depois seguiria em turnê por outros lugares. Porque o Aldrin Anunciação, o diretor, ele tem essa máxima de que todo espetáculo dele precisa estrear na Bahia para já receber esse axé. Falei, eu não vou ser a pessoa que você contrária a essa ideia, imagina. Então eu já tinha topado fazer peça. Falei, não, eu vou fazer. Vamos para essa conversa só para eu entender mais qual é a temática, enfim. E aí, quando cheguei na reunião, estávamos nós 3, eu, o diretor e a produtora. E aí eu falei, quando eles já começaram a puxar papo comigo, eu falei, gente, mas a gente já vai começar, não vai esperar o resto da galera chegar? Ele falou, que galera? Eu falei, o elenco. Aí ele, não, é um monólogo. Eu falei, oi? É desafiador, não é? É muito. Fica sua atriz, então... Eu sei o que é um monólogo. É uma coisa assim... É muito, porque primeiro que tem uma grande questão que não tem a possibilidade de você chegar atrasado no ensaio. Só para começo de conversa, porque não tem aquela história do vai fulano, vai ensaiando as cenas de fulano. Não tem essa, porque as cenas são todas comigo. E tem uma outra coisa que é a responsabilidade mesmo de quem dá a deixa para você, é você mesma. Então, você não pode perder o fio em momento nenhum. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu tive 4 Covids. Então a minha memória foi 4. Ai, a memória. A minha memória foi muito afetada, mas eu já entendi que a única parte da memória que não foi afetada foi a de decorar texto. Porque eu esqueço todas as outras coisas, eu esqueço... telefone não tem mais dificuldade de decorar. Mas quem é que decora telefone dos outros agora? Ninguém mais faz isso. Você sabe o seu e olha então, lá. assim, no número de documentos, sabe essas coisas? Tá bem ruim. Agora, texto, graças a Deus, eu consigo decorar. E eram 47 páginas de texto, que é bastante coisa. Mas o nosso processo foi muito interessante, porque eu tinha uma preparadora de elenco, uma preparadora de movimento, então tem algumas coreografias até na peça, né? Não é um musical, mas tem algumas coreografias pontuais e tal, que ajudam também a contar essa história. E a gente estreou em Salvador, a gente fez 3 semanas de temporada lá, e foi muito legal porque antes de estrear já tinham esgotado todos os ingressos. As pessoas estavam muito ávidas para assistir essa peça. E depois disso a gente fez... a gente veio pro Rio de Janeiro, fizemos uma temporada aqui que foi incrível, depois em São Paulo, voltamos ao Rio de Janeiro, depois outra temporada em São Paulo, já fiz espetáculo em Belém do Pará, vou fazer em Brasília, então a gente tem ido para bastante lugares com essa peça. Né? Quero muito. Quero muito assistir, porque eu não assisti ainda. Quero muito que a gente volte. Ele se meteu. Ronaldo se metendo no assunto, entendeu? É isso. Eu estava na primeira fileira. Não tô falando, gente. Tira besta, vai lá, não faz, ignora, vai. E aí, eu acho que esse espetáculo tem uma questão aí que é uma dualidade, assim, que eu imagino que esse espetáculo vai ter vida longa, que eu ainda vou fazê-lo em muitos lugares, durante muito tempo. O que me deixa bastante feliz, porque eu sou muito feliz fazendo a professora Bel, encarnando essa... Que eu já digo que é até uma persona minha, virou quase que um alter ego. Eu sou muito apaixonada pela professora Bel.
Mas, ao mesmo tempo, é pensar que se essa peça precisa ainda continuar rodando, indo para muitos lugares, é porque a gente ainda precisa falar muito sobre racismo e Mas a gente antirracismo. precisa. E essa é a parte que eu acho mais complicada, porque eu fico procurando esse mundo ideal onde esse assunto não vai mais precisar ser falado, mas isso ainda vai demorar muito para acontecer. Então, e é lamentável. não É é? lamentável. Mas seguimos aí na batalha e eu acho que pra mim foi a melhor forma possível de eu continuar exercendo o meu ativismo, porque eu sou uma ativista antirracista, mas no espaço que eu mais amo de estar, que é o palco. Que é o palco. Então, E unir uma a delícia. arte ao ativismo. Mas é uma delícia, né? Não é? Não é? É Eu sou desafiador, mas é apaixonada uma por delícia. teatro. É uma delícia. Apaixonada. Aquele negócio ali. Ainda te dá um friozinho? Sempre. E se não der, tem alguma coisa errada. É. Se não der, tá na hora de parar. Eu preciso ter esse Perdeu o frio na tesão, barriga, não é esse possível, frisson, esse frisson que é de... eu ouvi uma vez uma frase, que eu não sei essa frase de quem é, então me perdoem, mas eu ouvi essa frase e essa frase me impactou muito, que é assim, toda vez que você subir no palco, pense que ali naquela plateia pode ter uma pessoa que está indo ao teatro pela primeira vez e pode ter alguém que está indo ao teatro pela última vez. Porque a gente nunca sabe qual é o dia de amanhã, né? Então, trazer essa emoção e essa sensibilidade para conseguir tocar as pessoas é algo que é uma válvula, assim, para mim, e sabe? a gente tem que lembrar que o teatro é uma experiência única. Única. Porque Um dia nunca é igual ao outro. Pro ator, a plateia nunca é igual a outra. A risada de hoje não tem o mesmo som da risada de amanhã, nem teve a de ontem, né? E a catarse, porque se o público realmente se identifica e sente aquilo profundamente como um movimento de transformação do pensamento, ou uma provocação e uma identificação, pô, aí você já cumpriu o papel, né, do próprio teatro como essa coisa, esse acontecimento de... E uma das coisas que eu acho mais mágicas no teatro, né? Porque várias vezes as pessoas perguntam assim, mas você gosta de fazer mais o quê? Cinema, teatro, TV? Cada um tem o seu encantamento. Mas o que eu acho de mais lindo no teatro é porque quando termina o espetáculo, eu gosto de ir lá falar com a galera, de cumprimentar as pessoas. E aí você vai recebendo amor, afeto. Ali, naquele momento, de imediato. Isso é muito bom. Isso alimenta, né? Isso é muito bom. É muito bom quando o ator faz isso, que nem todo mundo faz, né? Mas quem se dispõe a fazer só recebe amor mesmo, carinho. Eu até brinco com as pessoas quando chega nesse final, que aí eu vou lá conversar, tirar foto, não sei o que, eu falo, gente, eu só faço teatro pra isso aqui, pra esse momento do abraço. Porque eu sou canceriana demais, eu gosto de abraço, afeto, afago, entendeu? Eu tenho foto com ela depois do espetáculo. Pronto, viu? Aí ele já tirando onda. Viu? Tá vendo? É tirando onda, vai, meu Deus do céu. Mas fala da coisa do canceriano, vai. Então, aí essa canceriana tem uma outra característica que tá ligada também ao meu signo. Eu não sou a super entendida sobre astrologia, mas busco saber uma coisa ou outra sobre as minhas próprias características, que é o fato de ser muito família. Então, vamos falar agora um pouco sobre essa minha relação com, em primeiro lugar, com minha avó. Não adianta. Minha avó, Chica Xavier, que pra mim é uma das maiores atrizes desse país. Minha avó fez a passagem em agosto de 2020 e ela partiu no dia 8/8, aos 88 anos. E 8 é o símbolo do infinito. Minha avó realmente é esse infinito, assim, de amor, de afeto, de fé. A gente usava um slogan, assim, sobre minha avó, que a cada aniversário a gente renovava. Então, quando ela fez 80 anos, era Chica Xavier, 80 anos de amor e de fé. Chica Xavier, 81 anos de amor e de fé. E agora se tornou Chica Xavier, um infinito de amor e de fé. Né? Porque minha avó sempre trouxe esses dois pilares, assim, como lema para a vida dela, né? Uma das coisas mais lindas que eu aprendi com minha avó é que ela dizia assim, se você quer demonstrar amor por uma pessoa, reze por ela. E eu percebia que minha avó fazia isso. Teve um dia que eu fui arrumar uma gaveta dela, ela ainda viva, fui ajudar ela a arrumar uma gaveta. Tipo, arrumar o quarto, né? E aí tava arrumando uma gaveta dela, assim, da mesinha de cabeceira. E aí na gaveta eu encontrei umas 3 fotos, 3x4, de pessoas que eu não fazia a menor ideia de quem eram. E atrás tinha o nome da pessoa e uma data, que eu imaginei que era a data de nascimento. Eu falei, vó, quem são essas pessoas? Ela falou, isso aqui eu encontrei no mercado. E a pessoa veio me falar que era minha fã e tal, e tava passando por um problema de saúde, perguntou se eu podia rezar por ela. Eu pedi uma foto, anotei o nome e rezo por ela todo dia. Isso aqui eu encontrei na feira, conheci na feira e tal. Então, minha avó quando ela ia dormir, ela ficava umas 2, 3 horas rezando antes de deitar, porque ela rezava nome a nome.
não só da família, dos amigos, da família extensiva, né? Porque a gente sempre teve essa galera que acompanhava a gente e que não eram necessariamente família consanguínea. E essas outras pessoas que ela ia encontrando pelo caminho, admiradores do trabalho dela, e que pediam uma oração e uma reza, e ela realmente o fazia. Então esse foi um dos maiores ensinamentos assim que eu tive com a minha avó. E eu muito pequena, eu identifiquei que eu queria ser atriz, inspirada nela e no meu avô, Clementino Quelé, que agora tá com 97 anos. 97 Que é o meu grande guru, assim, todo o trabalho que eu vou fazer, eu fazia esse movimento com minha avó, e depois da partida dela, ele ocupou totalmente esse lugar. Então, todo novo trabalho que eu vou fazer, a primeira pessoa que sabe é meu avô. Não é, se eu sou convidada, não é minha empresária que vai saber, não é minha mãe que vai saber, é meu avô. Eu chego e falo, vô. E aí é muito interessante, porque como minha família já sabe que eu faço isso com ele, então fica todo mundo que de butuca querendo ouvir. Eu falo, não, meu papo agora é só com meu velho só. Tem coisa que só ele vai saber. E aí eu pergunto pra ele o que ele acha, se ele já trabalhou de repente com aquela pessoa, com aquele diretor, porque ele tem uma carreira vastíssima, né? Então tem muita gente que ele conhece. E a gente tem essa troca. E eu tinha essa troca com minha avó. Eu comecei a aprender a decorar texto pegando os textos da minha avó de novela. Você acompanhava as gravações? Antigamente era muito difícil você conseguir, sendo criança, né? Conseguir liberação para acessar o estúdio, a não ser que você estivesse a trabalho. Então eu fui assisti-la gravar poucas vezes. Mas dessas poucas vezes, ela sempre dava um jeito de me colocar em cena. Lembro que uma novela que ela fez, Pátria Minha. Pátria Minha, acho que foi em 1994, então eu devia ter ali uns 9 anos, mais ou menos. Aí eu fui acompanhar ela numa gravação, aí ela virou e falou lá com a produção e falou, dá um jeito de colocar minha neta. Era só pra eu aparecer, então era uma cena que ela ia pra uma missa, eu lembro disso, a gente descia as escadarias de uma favela, que era uma favela construída, né, lá nos estúdios Globo, e na cidade cenográfica, e aí eu tinha que descer correndo, e aí eu encontrava com ela na beirada da escada, ela me dava as mãos e a gente entrava na igreja e assistia uma missa. Aí eu lembro que, mas não tinha nada, tinha fala, não tinha nada, era só pra ali. Ela queria que você aparecesse. Exatamente. Ali, né? E aí eu tava em cena, eu olhava pra ela, tudo que ela fazia, eu fazia igual. Quando ela fazia o sinal da cruz, eu fazia igual, ela fechava o olho, eu fechava, ela abria o olho, eu abria. Olha a professora que ela tem. Então era sempre uma inspiração, assim. Várias vezes eu bati texto com a minha avó pra ela decorar, ou então vice-versa, quando eu já estava exercendo a minha carreira de atriz. Eu lembro que quando ela fez a novela Renascer, né, que é uma novela que teve um remake recente, ela ficou muitos meses morando em Ilhéus, que o início das gravações eram em Ilhéus. E eu sentia muita saudade, né? Essa canceriana. Sentia muita saudade da minha avó. E aí uma das coisas que ela fez foi me mandar, porque era uma época que você não tinha internet, rede social, nada disso. Ela fez uma foto dela, vestida com a personagem, né? Que era a personagem Inácia. E me mandou uma foto assim grande, desse tamanho, assim, quase do tamanho de uma folha A4. E atrás ela escreveu, botou o autógrafo dela e colocou assim: para minha futura colega de trabalho, Luana Xavier. Coisa linda. Eu não esqueço disso nunca, eu tenho essa foto guardada. E porque eu já dizia que eu ia ser atriz, assim. Quando eu comecei a aprender a escrever, olha a criança, a cabeça da criança. Eu comecei a aprender a escrever, uma das primeiras coisas que eu testei foi meu autógrafo. Não, amorzinho. É porque eu queria o estrelato. Não era só a carreira, era o sucesso. Maravilhoso, pensamento próprio. Exato. E, na verdade, o Xavier não é um sobrenome, né? O nome da minha avó era em homenagem a São Francisco Xavier. Minha avó tinha feito essa promessa, se nascesse homem seria Francisco Xavier, nasceu mulher Francisca Xavier. E aí então meu nome de batismo é Luana de Jesus Moraes, mas eu sempre falei, não, eu vou usar o sobrenome da minha avó. Então vai ser Luana Xavier. E aí eu comecei a testar esse autógrafo aí, Luana Xavier. Que maravilhoso, gente, que maravilhoso, né? Primeira coisa, o autógrafo. Nem tem a carreira, mas o autógrafo já tem. Né? E aí, recentemente, aconteceu uma coisa muito legal, porque eu ali por volta dos 12, 13 anos, eu fui gravar o meu primeiro vídeo de cadastro na Rede Globo. E minha avó que me levou. E aí era uma coisa assim, você podia escolher o seu texto que você queria fazer, se era drama, se era comédia. Era um teste pra deixar lá. Pra deixar lá, porque aí eles têm aquele banco de dados, quando eles estão procurando determinado perfil, eles acessam aquele banco lá. E aí eu sempre fui muito CDF, né? Então eu peguei vários livros que a minha avó tinha de teatro e tal, pra procurar algum texto pra eu fazer. Achei um texto que era um diálogo de um livro do Braulio Pedroso,
E eu lembro que era um diálogo que era, na verdade, uma conversa entre marido e mulher. Mas eu não tinha idade pra fazer um texto de marido e mulher. Então eu dei uma adaptada no texto pra ser uma discussão meio que entre irmãos, sabe? E aí meu irmão é mais velho que eu, 3 anos. Então, só que eu transformei aquele diálogo num monólogo. E era porque a conversa, de fato, era a esposa reclamando, falando do marido, de tipo, deixa a toalha em cima da cama, a toalha molhada, não sei o quê. Exatamente. Então, era tranquilo fazer essa adaptação. E aí eu gravei esse texto. E eu lembro que quando eu cheguei lá e fiz, de primeira, a produtora de elenco que estava acompanhando a filmagem, Yolanda Rodrigues, eu tenho contato com ela até hoje. Eu lembro que quando eu gravei lá, minha avó não ficou lá dentro do estúdio, minha avó tava do lado de fora me esperando. Quando a gente saiu do estúdio, ela pegou minha avó pela mão, pegou minha mão e fez assim, olha, neta de peixe, peixinho é. Aquilo me deu uma felicidade, porque eu sempre enxerguei minha avó como uma grandíssima atriz, que ela sempre foi. Com certeza. Então eu falei assim, caraca, você é neta de peixe, então eu tô no caminho certo, vamos nessa carreira. E aí aconteceu que agora, sei lá, recentemente, agora ainda em 2025, eu fui fazer uma renovação, já fiz outros vídeos de cadastro lá, já tive alguns trabalhos na Globo, mas recentemente eu fui renovar. E aí quando eu fui renovar, eu perguntei pro atual produtor lá dos recursos artísticos, que eles chamam, o Lauro Macedo, falei, Lauro, será que não tem um vídeo meu mais antigo pra eu assistir? Só que eu não imaginei que ele ia achar esse primeiro vídeo que eu fiz. Cara, aí você sentiu o quê? Foi muito legal, porque eu falei, era muito cru ainda, mas era boa. E eu falei, gente, não é que eu sou atriz mesmo? Que a gente tá sempre querendo. Será? A gente sempre se... Eu acho que em várias profissões, né? Não só nas profissões artísticas, assim, mas a gente fica muito se questionando. Tem o tal do sabotador, né? Que a psicologia fala. Puxar a perna, puxar o Exato. tapete, não é bem isso, você quer. Exatamente, mas assistindo aquele vídeo eu falei, olha, ainda bem que eu escolhi essa profissão e eu realmente me realizo muito nessa profissão. Eu costumo até dizer que, pra mim, eu não tenho, embora eu tenha, né, pensado no estrelato desde o início, mas hoje em dia, com a maturidade, o que me bate é assim, eu posso estar ganhando dinheiro com qualquer coisa que tá me dando aí o dinheiro pra pagar os boletos. Agora, se eu tiver em cartaz, numa peça, fazendo ali horário alternativo, numa terça-feira, tem 10 pessoas na plateia, toda semana, tá valendo. Tá valendo. Porque subir no palco e utilizar o teatro como uma ferramenta de mudança social, uma ferramenta de aprendizado, uma ferramenta não só de cultura, mas de educação, de conhecimento geral, de informação, isso pra mim é muito